Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo bimestre. Que bom nós estarmos de volta. Quero dizer para você que é uma alegria estarmos aqui, continuarmos trabalhando juntos. Continuamos com as nossas aulas à distância, continuamos com as nossas aulas remotas por um período, mas quero dizer para vocês que isso é para o nosso bem, que por enquanto isso é necessário para que todos nós saiamos bem de tudo isso. Sei que tem sido um pouco difícil para vocês, tem sido difícil para nós enquanto professores também, falo por mim, mas estamos aqui para nos ajudar. Peço a vocês que se empenhem ao máximo, que estudem ao máximo ao longo desse segundo bimestre, que nós possamos recuperar aquilo que nós não conseguimos atingir no primeiro bimestre, que vocês procurem o professor, que vocês tirem as suas dúvidas, tá joia? Quero me colocar inteiramente à disposição de vocês para que nós possamos esclarecer também as dúvidas que vocês tiverem, certo? Então, preparei essa nossa aula de hoje. O tema dessa nossa aula é o tráfico negreiro e vai funcionar daquela mesma forma. Eu vou projetar o conteúdo aqui em cima para vocês, eu vou comentando esse conteúdo e depois vocês também fiquem à vontade para esclarecerem as dúvidas comigo, tá bem? Então vamos lá. Bom, nosso conteúdo aqui, como mostrei para vocês, é o tráfico negreiro. Então nós vamos estar falando aí desse período da história onde o europeu, o homem branco, ele vai explorar o trabalho africano, negro africano, né? Podemos dizer assim, porque quando a gente pensa em África, muitas vezes também subjugamos achando que toda a África é negra e não é assim, tá joia, pessoal? Precisamos também desmistificar essa realidade. O tráfico negreiro, ele inicia-se por volta desse período aqui, de 1549, até se concretizar a escravidão como uma forma de trabalho, assim, né? Nesse período do século XVI até o século XIX. E foi um negócio lucrativo, ganhou-se muito dinheiro a partir da venda de pessoas. Foi um mercado, tornou-se um comércio, não é? Então precisamos entender que foi um período onde essas pessoas não eram olhadas, elas não eram compreendidas como pessoas. Elas eram entendidas como um negócio, como uma mercadoria. O negro era mercadoria para esse período histórico. O tráfico negreiro, né? E aqui eu coloquei algumas perguntas e já algumas reflexões para que nós possamos trabalhar. Por que usar o tráfico, né? Por que usar o trabalho do escravo na América, do escravo negro africano na América? Primeiro que aqui tinha uma escassez de mão de obra e a metrópole também tinha uma escassez. Vamos voltar na história, nós estamos falando aqui do Brasil colonial, né? Então, a partir aí de 1500, com a descoberta que não foi descoberta, não é? A gente sabe que esse termo descoberta é um pouco furado, porque já existia um povo aqui, que eram os indígenas, mas de fato, a partir do momento que começa a colonização, né, lá por volta de 1530, na verdade, eles precisam, os portugueses, que é a nossa metrópole, Portugal, que era aquela que nos coordenava, que nos comandava, eram donos da nossa terra, eles precisavam de mão de obra para trabalhar aqui. E eles tiveram inúmeros embates com os indígenas, conteúdo que vocês viram lá no 6º ano. Tornou-se necessário que tivesse outro tipo de mão de obra além do indígena aqui para trabalhar. E qual foi a opção que eles tiveram? Eles tiveram a opção de trazer o escravo negro africano. Lembrando que o europeu ele tinha aquele discurso civilizatório, tá joia, pessoal? Para o europeu ele se colocava acima de todos. E era como se os africanos não tivessem capacidade, era como se os negros africanos
fossem pessoas totalmente fora da civilização. Então o europeu ele chega como alguém que é necessário para o continente africano para colocar ordem e também para trazer para esse continente, para esse povo, noções básicas de organização. Ele se colocava como superior. Então, principalmente a justificativa era essa, né? Precisavam de mão de obra para trabalhar aqui e colonizar o nosso Brasil. Por que houve a substituição do trabalho do escravo indígena pelo africano? Diminuição da população indígena, guerras, epidemias, fugas para o interior. Então isso aqui também é muito importante a gente compreender, né? Essa população indígena ela foi sendo dizimada. Aconteceram diversos embates aqui entre o europeu, o homem branco e o indígena, guerreavam. Inúmeros indígenas foram dizimados, um número muito grande de indígenas foram mortos. Além do mais, os indígenas se contaminaram. É agressivo a doença do homem europeu, a doença do homem branco, aquela doença, as doenças que eles trouxeram foram muito agressivas para a saúde do indígena. Então, muitos também morreram ao terem contato com essa doença, com esses vírus que o europeu trazia. E também outra questão que os indígenas acabaram sendo privados desse trabalho escravo foi a ação catequética dos jesuítas, que os jesuítas começaram a catequizar, a civilizar, a doutrinar o indígena e eles combateram um pouco essa linha de frente do trabalho escravo indígena. Por um certo período da história, o negro também foi considerado como alguém que nem alma tinha, né? Não tinha direito nem à catequese. Depois esse cenário vai alterando um pouquinho aí, que aí o negro tem que aceitar a religião do europeu, o negro tem que aceitar a fé do europeu, o negro tem que vir para a igreja do europeu, o negro africano. Quando eu falo negro aqui, não estou falando no termo preconceituoso, tá joia, pessoal? Estou falando de fato a cor da pele. A preferência pelo escravo negro pode ser explicada pelos fatores abaixo descritos. Então aqui eu descrevo para vocês inúmeros fatores que depois vocês vão poder pausar a nossa videoaula nessa tela para que vocês possam também fazer uma leitura. Mas de modo geral, o europeu aproveitou um pouco essa estrutura de escravismo que existia dentro da própria cultura do africano, que uma tribo guerreava com a outra e os que venciam acabavam aí tendo que se sujeitar a esse escravismo, a se tornar dependente daquela tribo que foi vencedora. Mas era um escravismo, não que eu estou falando que era um escravismo bom, mas era cultural e era próprio deles. O que eles passaram a viver aqui foi algo totalmente oposto, foi algo totalmente diferente, tá bem, pessoal? Com todos os castigos, com todas as torturas, com as péssimas condições de trabalho, mulheres que foram escravas sexuais, violentadas, exploradas, mulheres que eram obrigadas a engravidar de outros negros, homens, para que pudessem produzir novos escravos. Então, olha só a que ponto nós chegamos. Esses colonizadores europeus, eles conheciam essas habilidades, a força do africano, porque ele tinha tido contato com eles nesse período todo de exploração, de conhecimento de novas colônias. Lembrando aqui esse período das grandes navegações, o português ele foi aí pioneiro, né, nesse contexto todo de viajar pela via marítima, né, de navegar, de ir pelas águas, e ele teve contato com o continente africano, então ele passou a conhecer as suas habilidades e também as suas debilidades, né? E isso favoreceu com que o escravismo acontecesse. Outra questão é que os negros não tinham muito conhecimento da área para que pudessem fugir. Claro que depois eles começaram a conhecer, com o passar dos anos, criaram os quilombos, esses locais onde eles formavam as suas comunidades quilombolas, as comunidades afrodescendentes, onde eles poderiam ali exercer a sua cultura, a sua fé, a sua organização propriamente dita. Mas era diferente do indígena, porque o indígena ele já fazia o quê? O indígena já conhecia todo o território, então para o indígena era muito mais fácil a fuga, tá? Então isso é um parâmetro geral que depois vocês podem voltar aqui e ler com maior atenção caso haja necessidade. Então aqui eu projeto para vocês o mapa. Aqui nós temos a África, certo, pessoal? E aonde acontecem as maiores incidências, ó.
tráfico de escravo para as Américas, tráfico de escravos para o Oriente e para o Mediterrâneo. Então nós podemos ver que as Américas recebem um número muito grande, né, pessoal? Não que aqui o Oriente e Mediterrâneo não receba, mas se nós formos comparar, né, o nosso número aqui ele foi bem exacerbado nas nossas Américas, principalmente a América do Sul, né? O impulso do tráfico pelo transatlântico, né? Então aqui nós vamos falar exatamente da possibilidade dos lucros pela via marítima, pelos chamados navios negreiros. Esses navios negreiros eram lugares de péssima condição de vida para esses escravos, para esses negros que eram ali transportados. Essa exploração ela acontecia de forma brutal, muitos deles morriam dentro desses navios negreiros, a condição de higiene ali era péssima, na verdade era nenhuma, alimentação precária e o esforço enorme, né? Então os navios negreiros eram um grande terror na vida desses escravos africanos, né? Negócios para poucos. Quando a gente diz aqui negócios para poucos, o que nós estamos querendo dizer? Que esse tráfico de negros africanos, ele era para poucos, né? Porque isso precisava o quê? A pessoa precisava manter tudo isso, a pessoa precisava ter um meio para bancar esse transporte, a busca, os navios, né? Então toda a manutenção, tripulação, impostos, seguros, tudo isso. Então, a pessoa minimamente ela teria que ser o quê? Para ser esse traficante de escravos, para ser esse comercializante de escravos, ele precisava ter aí uma boa condição financeira. Então, a gente já vê que classe econômica não quer dizer que a pessoa tem senso de humanidade, né, pessoal? Aqui eu volto a dizer para vocês o que era considerado de navios da morte, né? Esses navios negreiros. Aqui é onde esses escravos ficavam, acho que depois eu coloquei imagens melhores para vocês verem. Nem preciso falar, né, mais uma vez, essa questão de péssimas qualidades. Boa parte deles também faleciam dentro dessas viagens, né, dentro desses navios, pelas péssimas condições de embarcação, sanitária, enfim, naufrágio. Tudo isso era muito complicado, né? O destino dos escravos para as colônias, e aqui a gente pode ver, entre o século XVI e o século XIX, que quase 10 milhões desembarcaram na América. Então, olha só, nas colônias brasileiras, olha a nossa porcentagem que grande, né? Muito, muito, muito grande aqui na América. As colônias britânicas, as colônias francesas, colônia espanhola, colônia holandesa. Olha a brasileira, né? Olha só. Olha a britânica. Olha a espanhola. Olha a holandesa. E olha a holandesa. Né? Então a gente percebe o quanto aqui nós temos uma raiz, e aí a gente entende hoje muito o preconceito, né, pessoal, contra o negro. E ele está enraizado lá atrás. Quantas vezes você já não ouviu dizer que coisa de preto, serviço de negro, isso não é bom, né? Isso é preconceito, e o serviço do negro era um serviço maravilhoso, tanto é que eles foram trazidos para cá para trabalhar. Então, se um dia alguém falar perto de você que serviço de preto é esse, sinta-se honrado, porque o serviço de um negro, não preto, de um negro, ele é muito bom. Olha só, a posição que eles ficavam. Olha que condição, né? E ficavam aqui, ó, nessa parte. E eles tinham que também remar em muitos momentos. Então, vocês já imaginaram a situação desses navios, né, pessoal? E desses escravos. E acorrentados assim. Aqui a gente vê a imagem de um feitor aplicando um castigo. Você não poderia nem parar para descansar, porque isso era considerado falta de vontade de trabalho e recebia castigos, obviamente. E quem tentasse, né, aqui nós temos a figura dos outros continuando o trabalho no meio dessa situação.
Se alguém ali tentasse ajudar aqui, sofreria castigos de igual forma ou pior, né? Aqui nós temos um africano que está colocando a corrente nos pés. Todos eles eram acorrentados, né? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje foi essa, para trazer um panorama geral sobre essa questão do escravismo. Espero que vocês possam refletir bastante sobre essa questão do preconceito racial, porque isso é muito embutido na nossa sociedade ainda hoje. O preconceito contra a religião afrodescendente, o preconceito contra a cor de pele, o acesso do afrodescendente, do negro, a muitas coisas ainda é mínimo, e não adianta a nossa sociedade querer fechar os olhos e dizer que as possibilidades são iguais, porque na verdade nós sabemos que elas não são, né? Boa aula para vocês, eu também desejo que vocês tenham uma boa atividade, e para qualquer dúvida eu fico à disposição. Obrigado.